Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos abundantemente. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco, desde aqui do Templo de la Fé para sua casa, para um hospital, aonde você esteja nos acompanhando, de repente pela rádio Ecoantena ou pela rede Aleluia, pela TV Universal, por Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal. Eu tenho lá absoluta convicção que esta programação, uma vez que esteja chegando hasta você, é Deus dando-lhe uma oportunidade para que você pueda manifestar a fé, porque você pode dizer, pastor Jorge, eu he perdido tudo, perdi minha saúde, perdi minha família, he perdido plata, he perdido isso, mas a fé sigue dentro de você, e através da fé, tudo se pode recuperar, tudo se pode arreglar através da fé nele poder de Deus, através da Santíssima Trinidade. Prepare um baço com água. Ao final dele programa, nós outros vamos unir nossa fé para pedir por esta nação, para pedir por este país, para pedir pelos enfermos, afligidos, por aqueles que se encontram apartados, sofrendo a perda de um familiar. Eu quero deixar nosso WhatsApp à sua disposição, se você queira fazer uma pergunta, se você quer enviar uma petição, porque ao final do programa, ao momento da oração, Deus vai lhe bendecir. Nosso WhatsApp é 099 895 9144. Vou repetir: 099 895 9144. Envie o nome de sua família, envie o nome de um familiar que se encontra delicado, de um familiar que se encontra adicto às drogas, de um familiar problemático, de sua família, porque vamos pedir a Deus que Deus o bendiga. Vamos começar ele programa mostrando para você o que o Espírito Santo hace quando ele entra na vida de uma pessoa. Não é a religião, porque a religião não pode transformar a nadie. Creia no que estou lhe falando, mas o Espírito Santo, quando ele entra em uma pessoa, esta transformação é tão hermosa que ela começa desde adentro hacia afuera. Preste muita atenção em esse testemunho e já regressamos com todos vocês. Mi nombre es Jonathan Dennis Cruz. Yo antes de recibir el Espíritu Santo era una persona muy explosiva, no me gustaba que los demás me miraban. Yo tenía complejo cuando me miraban porque yo pensaba que todos me tenían odio. Como yo tenía odio por personas, por casi todas las personas, yo pensaba que cuando me miraban a mí también era como para odio, para criticar. Y a mí me gustaba pelear, yo me peleaba con muchas personas que ni conocía por gusto, que las personas ni me tenían odio, ni no pensaba en nada de mí, ¿no? Yo me peleaba con ellos porque yo pensaba que ellos tenían odio de mí. Un día mi familia, yo con mi papá, yo le tenía mucho odio a él porque yo pensaba que él me tenía odio porque siempre todos los días estaba arriba de mí, hace esto, haz lo otro. Ahora yo entiendo que era por mi bien, porque él me decía eso para que yo aprendiera las cosas de la vida, para no tener golpes, para no tropezar. Pero antes yo decía, no, él me tiene odio porque siempre está arriba de mí enseñándome esto, enseñándome lo otro. Entonces yo pensaba eso y hasta un día por la tarde yo le respondí y nos empezamos a pelear los dos. Y nos empezamos a pelear y él agarró un cuchillo y me dijo, no, si tú tienes odio, mátame. Y yo no lo hice porque mi mamá me sacó de la casa, pero yo lo iba a hacer. Yo en ese momento me sentía capaz. No era yo, pero yo sabía que era capaz de hacerlo en ese momento, por el odio que le tenía. Ese fue el peor momento de mi vida porque yo después me sentí terrible, yo me sentí culpable, porque era mi papá el que siempre me había criado.
Él no me tenía odio, él me estaba tratando de enseñar que en la vida voy a recibir patadas, entonces él me estaba tratando de enseñar para hacer cosas, hacer diferentes, para defenderme yo en la vida, ¿no? Y en ese momento yo no lo creía así, entonces por eso fue la pelea. Pero después de la pelea yo me sentí culpable, yo me sentí triste, yo estaba deprimido en ese momento, yo tenía odio, mucho más odio por todas las personas, hasta por él, pero al mismo tiempo me sentía mal, yo decía, no, ¿por qué lo hice? No era yo, fue un vacío que se llenó dentro de mí, yo estaba vacío, era un vacío que no se llenaba con nada, ni con dinero, ni con carro, ni con mujeres, con nada. Pero cuando entró el Espíritu Santo en mí, esa noche, era un viernes después de una vigilia, esa noche yo sentí como que Él me dijo, yo estoy contigo. Ese día que recibí el Espíritu Santo fue como Dios diciéndome, yo estoy contigo. Eso fue un encuentro maravilloso, fue algo que nunca había pasado en mi vida. Eso es un sentimiento único. Es un sentimiento que nadie ha sentido hasta que no recibe el Espíritu Santo. Yo ahora hablo con mi papá, nosotros somos unidos, yo estoy sirviéndole a Dios. Mi familia está feliz, mi familia que no vive aquí está feliz, porque antes ellos eran tristes, porque yo me estaba peleando, ellos pensaban que me iba a pasar algo, pero mi vida fue transformada, entonces ellos ahora están felices, están orgullosos de mí. Yo ya no siento ya ningún tipo de tristeza ni de culpabilidad, porque yo estoy con mi papá, con mi mamá. Nosotros tenemos una buena relación con mi hermano. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, así como yo dije antes, las luchas no pararon de venir, mis amigos todavía me llamaban para ir a las fiestas, todo, pero yo resistía todo, yo no dije que sí a nada, yo estaba en la iglesia, yo sabía lo que yo quería para ese tiempo, ¿no? Yo quería servir a Dios. Yo ahora no enfrento mis luchas solo, yo siento que antes yo cuando enfrentaba cualquier lucha solo, yo pensaba que con mi fuerza yo la podía hacer, la fuerza de un humano, pero ahora todas las luchas, todo, el Espíritu Santo siempre está conmigo, siempre me está diciendo, haz esto, Él me guía para hacer lo que yo tengo que hacer, para que todo me salga bien siempre. Quando nós outros obedecemos a Deus e entendemos os planos de Deus, Deus, através de seu poder, Ele hace sua obra em nossas vidas. Nós outros hemos dicho a todas as pessoas que o Espírito Santo é nosso guia, é Ele que nos dá a direção exata de lo que temos que fazer para que nossa vida seja motivo de glorificar a Deus. E eu gostaria de compartilhar com você este passagem, este mensagem quando Deus falou com Jó, porque Jó, ele teve seu momento delicado, mas neste momento delicado, ele teve uma experiência, ele pôde conhecer a Deus de verdade, porque antes ele conhecia a Deus de escutar. Ele conhecia a Deus de escutar, mas com a situação que ele viveu, ele teve uma experiência e de verdade ele passou a conhecer a Deus espiritualmente. Vê que está escrito no livro de Jó, capítulo 40, desde o versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Entonces continuou ele Senhor e digo a Jó: Poderá ele que censura contender com ele Todo-Poderoso? Mire a pergunta que Deus hizo para Jó. Será, porque ele perguntou, poderá ele que censura contender com ele Todo-Poderoso? Ou seja, quem pode contender com Deus? Quem pode discutir com Deus? Porque tudo está ao controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Tudo que acontece, tudo que passa, está no controle de Deus. E ele diz mais: ele que repreende a Deus, responda a isto. Coloque outra placa, por favor. Responda a isto. Entonces Jó respondeu ao Senhor e digo: E aqui, eu sou insignificante. Mira aí, Jó dijo: quem sou eu?
quem sou eu, Senhor, para dizer-te o que tu tens que fazer? Quem sou eu para dizer-te como tu tens que fazer? Jó, ele reconheceu que Deus de verdade é Ele todo-poderoso. Aí diz mais, preste muita atenção. Que puedo eu responder-te? Que puedo eu responder-te? Mi mano pongo sobre la boca. Ou seja, Jó reconheceu que tudo que passava, que tudo que estava acontecendo com ele, tinha um plano de Deus. E muitas vezes você está enfrentando lutas, enfrentando tormentas, enfrentando a uma situação que lhe ha sacado lágrimas, uma situação de aflição. E você pergunta, mas por quê? Deus sabe por quê. Porque muitas vezes há aflições, há tormentas que temos que passar, sabe para quê? Para madurar, para nos aferrar mais a nosso Deus. Se acuerda de la vigília del fuego consumidor? Quando os filhos de Arão, eles faleceram, morreram dentro dele tabernáculo, porque foram profanar ele tabernáculo, Arão estava delante de uma tragédia. E quando Deus falou, quando Deus deu a direção para Moisés, de lo que tinha que fazer, Arão, ele quedou em silêncio, porque ele sabia que ele problema não estava em Deus. Ele problema não estava em ele tabernáculo, ele problema estava em seus filhos. Foram seus filhos que tomaram uma mala decisão, foram seus filhos que profanaram ele tabernáculo e por isso pagaram com aquela trágica consequência. E Arão teve que obedecer como Jó. Coloque novamente. Ele digo, coloco, quedo em silêncio. Aí diz aí, ó, me mano pongo sobre a boca. Jó digo, quem sou eu para dizer-te o que tu tens ou não tens que fazer? Haga o que tem que ser feito, Senhor, para que eu permaneça em tu presença. Este sábado a hora, vamos estar em la segunda vigília. A primeira foi dele fogo consumidor. Esta segunda vigília será dele fogo purificador. E todos que estiveram em la vigília, eu estou pedindo que traga em uma hoja escrito tudo que querem alejar você dele fogo. Tudo que querem que você viva alejado da presença de Deus, a ansiedade, as dúvidas, malícia, pecados escondidos. Você vai escrever tudo que você sabe que desagrada a Deus, que há desagradado a Deus em uma hoja branca. Viernes, você vai queimar, claro, com todos os cuidados. Você vai queimar esta hoja. E quando se converter em cenizas, as cenizas frias, você vai a colocar em uma funda de plástico pequena e vai trazer estas cenizas ele dia sábado, 5 da tarde, e vamos a determinar que uma purificação aconteça em la vida de los obreiros, de las obreiras, de los evangelizadores, colaboradores, grupo jovem, membros da igreja, e você que se encontra apartado. Pense em tudo isso, porque esta vigília, coloque a placa novamente, aí está, vigília del fuego purificador, 5 da tarde, neste sábado, com transmissão para todas as igrejas universal dele reino de Deus, dele país. Preste muita atenção, porque essa segunda vigília será tão forte como a primeira vigília. Pínselo. 50 consejos para blindar su fe.
escritos por el obispo Edir Macedo, lo ayudarán a pelear la buena batalla, a acabar la carrera y guardar la fe. Consejo número 9. Cuidado con los falsos cristianos. No dé oídos a quien se acerca con conversaciones extrañas a su fe. Aún dentro de la iglesia existen los que intentan desviar su atención de la palabra. Son lobos vestidos de corderos mezclados en el rebaño. Distorsionan las enseñanzas. Convencen y desvían a muchos. Aléjese de esas personas. Si usted aplica estas enseñanzas a su fe, con plena seguridad, le ayudarán a vencer y mantener su salvación. Quanto mais há uma resistência em uno que está apartado para regressar, mais complicado, mais alejado de la luz uno queda. Você que está agora participando desta programação e que se alejou por algum problema, alguma coisa lhe isso se alejar da presença de Deus. Eu nem digo se alejar da igreja, porque hemos tenido muita gente alejado de Deus dentro da igreja. Mas você não está solo alejado da igreja, mas alejado do Senhor Jesus. E ele, dia de você regressar, regresse neste sábado a hora, busque na Igreja Universal, e na vigília dele fogo aí está, dele fogo purificador. Será uma vigília que, graças a Deus, muita gente está regressando, muitos estão reconhecendo que necessitam cuidar de sua eternidade, porque a eternidade é o mais importante. Veja a história desta pessoa que regressou, resbalou, se alejou, mas tuvo força. Sabe qual é esta força? Uma decisão. Quando você decide, eu vou a regressar, nadie lhe pode impedir de regressar. E esta pessoa logrou regressar e está firme em la roca, firme com ele fogo do Espírito Santo. Mientras tanto, prepare seu baço com água, sigam enviando aqueles que não enviaram. Em nome de sua família, você pode enviar por nosso WhatsApp 099 895 9144. Aqueles que nos acompanham pela TV Universal, Rede Aleluia e Rádio Ecoantena 1030. Aqueles que nos acompanham por Facebook, Obreiros Equador, e por YouTube, Obreiros Equador Universal, você poderá enviar por aí mesmo. Vamos a esse testemunho e já regressamos para buscar em Deus uma resposta. E já volvemos com todos ustedes. Yo llegué a la iglesia porque tenía problemas en la familia. Mi papá era un alcohólico. Él no nos prestaba atención ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi mamá. Entonces, a causa de eso, mi mamá fue invitada a la iglesia por una tía y ella comenzó a acudir y poco a poco ella fue haciendo cadenas, oraciones para que mi papá fuera transformado y nuestra familia fuera completamente feliz. Entonces, al transcurso del primer año que ella comenzó a venir, mi papá fue acercándose él mismo a la iglesia también y fue libre del alcohol. Ya no más tuvimos esos problemas, mi familia fue transformada, mi papá nos prestaba atención, se la pasaba con nosotros, ya no más era con sus amigos ni tomando. A pesar de que yo miré los cambios y los milagros que Dios hacía en mi familia, yo era muy joven, era una adolescente, era muy inmadura, entonces yo me dejé influenciar por amistades, por cosas malas, mal ejemplos. Yo quería ser igual que las demás, porque yo escuchaba que mis amigas hablaban que ella hacía tales cosas y yo no hacía nada de eso por la razón que yo estaba en iglesia con mis papás. Entonces yo sentía que quería ser parte de ellas.
Durante los 3 años que yo me alejé de la presencia de Dios, yo conocí un muchacho y yo me junté con él, tuvimos un hijo y al poco tiempo de haber tenido a mi hijo nos casamos muy rápido, no era mucho tiempo que yo lo conocía. Entonces yo en este matrimonio yo sufrí mucho, yo pasé por violencia doméstica, él me golpeaba, me engañaba. Entonces yo pasé completamente un infierno y fue cuando yo caí en depresión porque yo ya no lo quería, yo sentía odio por él, yo lo quería muerto, yo siempre le deseaba la muerte a él, lo odiaba, siempre estaba enojada, siempre estaba deprimida, mis niños estaban chiquitos y yo tuve 2 hijos con él y a los 2 yo sentía que no les quería prestar atención porque yo solo quería enfocarme en mi soledad, en mi depresión. Yo solo quería estar llorando, no me quería levantar, no quería darles de comer, no quería comer yo. Entonces todo eso fue lo que hizo que yo regresara a la iglesia. Y cuando yo regresé, yo me sentí muy alegre porque todos estaban contentos de verme otra vez. Yo no le contaba a ellos lo que realmente me estaba pasando, pero siempre tenían una palabra de fe de darme y esa palabra me ayudaba a mí. Lo primero que le pedí a Dios era, yo quiero cambiar, yo quiero quitar ese odio dentro de mí porque yo sé que si yo guardo este odio, rencor, yo no voy a ser feliz, es por mi bien. Y a pesar de que con la pareja que estaba antes, él me hizo tanto daño, yo logré perdonar a él. Yo finalmente tuve una experiencia con Dios y ahora yo reconozco de que con el Espíritu Santo yo ahora puedo sobrepasar todo. Ahora yo sé que cualquier lucha que yo paso, Él es conmigo y Él me da las fuerzas, la sabiduría. Él es el que me guía por todo lo que yo paso. Y ahora yo sé que cuando yo me alejé y hice cosas equivocadas, yo sé que hay consecuencias, ¿no? Pero yo sé que con el Espíritu Santo Dios me da las fuerzas a sobrepasar esas consecuencias. Ahora yo soy alegre, yo no cambiaría esta experiencia por nada. ¿Cuál es mi salvación? Nada ni nadie vale más que eso. ¿Usted sabía que no hay nada más poderoso que el fuego? Él sirve para dar vida al planeta. También sirve para purificar metales preciosos como el oro y la plata. Cuando estos metales son llevados al fuego, es para limpiarlos y tornarlos más puros y valiosos. La Biblia declara que el Dios vivo es fuego consumidor. Un fuego espiritual que purifica, limpia y nos salva de las impurezas de las cuales estamos expuestos diariamente en este mundo, por lo que oímos, vemos y sentimos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es importante que tengamos conciencia de la necesidad de purificar nuestra alma de los males de este mundo para conservar la certeza de la herencia por medio de nuestra salvación, la que el Señor Jesús nos prometió, el reino de los cielos. Sábado 14 de noviembre tendremos la vigilia del fuego purificador. Para usted que está frío, desmotivado por todo lo que ha pasado a lo largo de este año. Para usted que está desanimado, presto a desistir de su caminata con Dios, la familia, la vida, de todo. Ya no tiene placer en orar, leer la Biblia, evangelizar. Por eso, atención a todos los obreros, colaboradores, evangelistas y miembros de algún grupo de la iglesia. La vigilia se realizará en el Templo de la Fe con transmisión a nivel nacional en todas las iglesias universal del país. A las 17 horas, en la Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Llegue temprano. Bueno, prepare agora su vaso com água, porque vamos pedir por esta nação e por todos os terdes, por sua família. Prepare as fotografias, a prenda de roupa, porque agora é momento de oração.
Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, Deus Todo-Poderoso, em Tu presença, em nome dele, Senhor Jesus, ministramos esta oração em favor de todos que nos escreveram através de nosso WhatsApp, através dele Facebook e de YouTube. Pessoas que se encontram em aflições, pessoas apartadas, pedindo ajuda, apoio espiritual, pessoas que a medicina não ha hecho efeito em seu corpo. Esta pessoa se encontra a ponto de morrer. Ó Deus, envia Tu poder agora e arranca estes dolores, arranca esta enfermidade que se encontra matando esta pessoa, arranca esta depressão, esta tristeza, esta friedade. Meu Padre, em nome de Jesus, visita a los familiares que esta pessoa enviou os nomes e que se encontra com as fotografias e prenda de roupas, que estas prendas de roupas sejam consagradas com ele fogo do Espírito Santo, para quando ele familiar usar esta roupa, ele espírito del vício, todo dano espiritual, toda praga seja arrancada de eles. Espírito Santo, bendiga esta nação, bendiga a este país, bendiga a todos os grupos da igreja e bendiga esta vigília que vamos a ter este sábado. Vamos atrair nossas cenizas, meu Padre, e vamos aclamar por uma purificação, porque quando há uma purificação, há um avivamento. Quando há uma purificação, nós outros quedamos mais forte, nós outros quedamos com condições maiores de seguir adelante. E consagra este vaso com água, para que todos que bebam sejam rica e abundantemente bendecidos. Amém e graças a Deus. Bebamos de água. Não vá se olvidar que sábado, em la hora que você escreveu ou que está escrevendo seus erros, suas falhas, você vai apontar tudo que você percebe que esteja desagradando a Deus ou desagradou a Deus. Você vai a queimar com fé as cenizas, ponham na honra de plástico pequena e tráigala porque vamos buscar em Deus uma purificação. Aí está a placa, vigília del fuego purificador. Pero mientras não chega ele dia sábado, sepa que os viernes hemos trabalhado para liberação de todas as malas energias, liberação de la envidia, de los danos espirituais, liberação desta depressão, desta dúvida maldita que não permita que você se libere, que você seja bautizado com ele Espírito Santo, em vários horários. Ele dia viernes, 7 da manhã, ele primeiro serviço, depois às 10 da manhã, 12 dele meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Pero, cerca de sua casa, poderá ter uma igreja universal. Busque ajuda, porque nós outros podemos lhe ajudar e arrancar todo ele mal que se encontra em sua vida e em seus caminhos. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e muita luz para você e para toda su familia. Hasta mañana. Este fue su programa, Obreros en Foco.
que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.